Senhor presidente, segundo secretário, boa noite, senhora e senhores vereadores, boa noite ao doutor Carlos, nosso assessor jurídico, boa noite aos funcionários desta casa, internauta que nos assiste. Lista de presença dos vereadores, segunda sessão ordinária, realizada na Câmara Municipal de Guapiara, em 11 de fevereiro de 2016. Senhor presidente, de acordo com as assinaturas e haja vista, declaro ausente apenas o nobre vereador, presidente desta casa, José Maria Pereira da Cruz. Solicito do senhor vereador Durvalino Sabino da Costa para que faça a leitura de um trecho da Bíblia conforme resolução 03/2007. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos. Eu vou ler um trechinho aqui, João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho único, para que todo o que nele creram não pereçam, mas tenha vida eterna. Conforme determina o regimento interno e existindo o número legal de presença sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos e está aberta a segunda sessão ordinária desta casa. Passando para o expediente, solicito do senhor secretário a leitura da ata da primeira sessão ordinária que foi realizada no dia 2 de fevereiro. Ata da primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Guapiara, ocorrida no dia 2 de fevereiro de 2016. Aos 2 dias do mês de fevereiro do ano de 2016, no plenário Levino Donato de Lima, na Câmara do Município de Guapiara, Estado de São Paulo, localizada à Rua Deputado Diógenes Ribeiro de Lima, número 81, às 9 horas, reuniram-se os vereadores em sessão ordinária, sob a presidência do vereador José Maria Pereira da Cruz, como primeiro secretário da mesa diretora, eu, Antônio Marcos da Silva. Seguindo, o presidente agradeceu a todos os vereadores, vereadora presentes e caros internautas, onde solicitou-me que fizesse a chamada nominal dos vereadores presentes, e procedido à chamada, constatei a presença dos seguintes edis: Alexandre Martins de Oliveira, Antônio Marcos da Silva, Durvalino Sabino da Costa, Edson Almeida Santana, Flávio Rodrigues, Gilberto Carlos de Lima, Isaías de Oliveira Queiroz, João Egídio Mendonça Teixeira, José Flávio de Freitas, José Maria Pereira da Cruz e Maria Correia Col. Em seguida, em atendimento à resolução número 003/2007, o presidente desta casa, José Maria Pereira da Cruz, solicitou-me que eu fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Prosseguindo, o presidente disse: com observância ao que determina nosso regimento interno e havendo o número legal de presença, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão ordinária desta casa. Seguindo, o presidente solicitou a todos um minuto de silêncio ao falecimento do senhor Vicente Andrelino de Oliveira. Seguindo e dando início aos trabalhos, o presidente solicitou do secretário a leitura das atas das sessões ordinárias e extraordinárias e solene, realizada nesta casa. Ata da 40ª sessão ordinária e 30ª sessão extraordinária realizada no dia 1º de dezembro de 2015. Ata da sessão solene, realizada no dia 7 de dezembro de 2015, atas da 31ª e 32ª sessão extraordinária, realizada no dia 18 de dezembro de 2015, e as atas da primeira e segunda sessão extraordinária, realizada no dia 26 de janeiro de 2016.
Após a leitura, o presidente colocou a mesma em discussão, e não havendo quem quisesse discutir, as atas foram colocadas todas em conjunto em votação, onde foram aprovadas por unanimidade pelos edis presentes. Prosseguindo, o presidente solicitou-me a leitura dos projetos protocolados nesta casa. Projeto de Lei Complementar número 002/2016, que dispõe sobre ampliação de números de empregos dispostos no anexo 3 da Lei Municipal número 1172/1998, alterado pela Lei Municipal número 1366/2003 e da outras providências. Projeto de Lei número 001/2016, que dispõe sobre a autorização legislativa para a contratação excepcional, temporária e emergencial para a ocupação dos cargos de auxiliar de desenvolvimento infantil, ADI, e professores, cuidador, e projeto de lei número 002/2016, que cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, Comedec, do município de Guapiara, o Fundo Municipal de Defesa Civil, Fundec, e da outras providências. Após a leitura, os referidos projetos foram encaminhados para a Comissão de Redação e Justiça, Orçamento e Finança e Educação, Cultura e Desportos, para que analisem os referidos projetos e possam estar apresentando seus pareceres para que os mesmos possam estar sendo deliberados na próxima sessão. Prosseguindo, o presidente comunicou a todos os edis que a próxima sessão ordinária será realizada na próxima quinta-feira, dia 11 de fevereiro, devido ao feriado de Carnaval. Dando sequência, o presidente comunicou a todos que, por determinação do Tribunal de Contas, todos os vereadores deverão apresentar as suas declarações de bens na secretaria desta casa até o dia 20 de fevereiro, conforme o modelo que estará sendo entregue. A seguir, passamos para explicações pessoais. Segundo, o presidente colocou a tribuna livre à disposição dos edis que queiram fazer o uso da palavra. E não havendo quem quisesse fazer, o presidente declarou a primeira sessão ordinária de 2015 encerrada. Para constar, eu, Antônio Marcos da Silva, primeiro secretário, subscrevi a presente ata, que vai assinada por mim e pelo presidente desta casa. Após a leitura da ata, coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Declaro aprovada por unanimidade pelos senhores e senhora vereadores. Dando prosseguimento aos trabalhos desta sessão, nesta noite, passando então para a ordem do dia. Indago aos senhores edis da leitura do projeto de lei número 01/2016. Que dispõe sobre autorização legislativa para a contratação excepcional, temporária e emergencial para a ocupação dos cargos de auxiliar de desenvolvimento infantil, ADI, e professor cuidador. Os senhores estão, então, de acordo com a dispensa da leitura. Quero aqui comunicá-los que também, junto, já se encontram os pareceres da Comissão de Orçamento e Finança, Comissão de Educação, Cultura e Desporto, Comissão de Redação e Justiça, todos favoráveis ao projeto. Assim sendo, não vejo a necessidade da leitura dos pareceres diante da resolução desta casa
e do regimento interno. Assim, então, passo à votação deste projeto de autoria do Poder Executivo, colocando assim em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade pelos senhores edis e senhora. Indago novamente dos nobres edis se há necessidade e, assim sendo, a dispensa da leitura do projeto de lei número 02/2016, de autoria do Poder Executivo, que cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, CONDEC, do município de Iguapiara, o Fundo Municipal de Defesa Civil, FUNDEC, e dá outras providências. Assim também o parecer da Comissão de Redação e Justiça, favorável pela comissão, na presidência do nobre edil Antônio Marcos da Silva, Gilberto Carlos de Lima e José Flávio de Freitas. Assim sendo, então, favorável, coloco em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade pelos senhores edis. Indago novamente dos nobres edis se há necessidade da leitura do projeto de lei complementar número 02/2016, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a ampliação de números de empregos dispostos no anexo 3 da Lei Municipal número 1172/1998, alterado pela Lei Municipal número 1366/2003, e dá outras providências. Temos também, junto já a este projeto, os pareceres da Comissão de Redação e Justiça, de Orçamento e Finança, assim sendo também favorável. Da Comissão de Orçamento e Finança, presidência Isaías de Oliveira Queiroz, relator Gilberto Carlos de Lima, secretário Flávio Rodrigues. E o parecer da Comissão de Redação e Justiça, na presidência de Antônio Marcos da Silva, relator Gilberto Carlos de Lima, secretário José Flávio, sendo favorável ao projeto. Assim, após a concordância dos nobres edis, coloco em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade pelos senhores edis. Quero aqui solicitar mais um auxílio nas funções delegadas pela mesa e pelos nobres colegas, solicitar do senhor secretário para a leitura de um convite.
Convite. Guapiara, São Paulo, 4 de fevereiro de 2016. A prefeita municipal de Guapiara, Jusmara Rodolfo Pássaro, vem através deste convidar Vossa Senhoria, excelentíssima família, para participar da inauguração da Escola Municipal de Ensino Fundamental EMEF Massaê Ueda, a realizar-se no dia 12 de fevereiro de 2016, sexta-feira, às 16 horas, no bairro Portão Preto. Não havendo mais nada a tratar na ordem do dia, deixamos então a tribuna aos nobres colegas para as explicações pessoais, se assim os nobres o quiserem. Não havendo, então, quem queira fazer uso, e não havendo mais nada a tratar-se nesta segunda sessão ordinária, declaro a mesma encerrada e, em seguida, convocamos os nobres edis para a terceira sessão extraordinária para realizarmos daqui a alguns instantes. Boa noite, senhora e senhores vereadores e todos aqui presentes. Sejam todos bem-vindos a esta sessão. Solicito do senhor secretário para verificar a lista de presença nesta terceira sessão extraordinária que aqui estamos realizando. Saúdo novamente, senhor presidente, segundo secretários, senhora e senhores vereadores, nosso assessor jurídico, doutor Carlos, internauta que nos assiste, funcionários desta casa e ao nosso amigo Vardinho Lima aqui presente. Lista de presença dos vereadores, terceira sessão extraordinária realizada na Câmara Municipal de Guapiara em 11 de fevereiro de 2016. Senhor presidente, de acordo com a assinatura e haja vista, declaro ausente apenas o nobre vereador José Maria Pereira da Cruz. Conforme determina nosso regimento interno e não existindo o número legal de presença sobre a proteção de Deus, reiniciamos os nossos trabalhos e está aberta a terceira sessão extraordinária desta Casa de Lei. Assim, passando para a ordem do dia, indago aos nobres vereadores e vereadora se há necessidade da leitura do projeto de lei número 01/2016, com os seus respectivos pareceres favoráveis. Se assim dispensarem, então, a leitura, passaremos à votação. Todos de acordo, então, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Em segunda votação, este projeto de lei número 01/2016. Declaro, então, aprovado pelos nobres edis por unanimidade. Prosseguindo, pergunto aos nobres edis se assim também o dispensarem a leitura do projeto e dos pareceres,
do projeto número 02/2016, de autoria do Poder Executivo. Se assim concordam, a dispensa de suas leituras, todos de acordo, colocamos então em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade pelos senhores edis. Novamente, indago aos nobres edis se assim dispensam a leitura do projeto de lei complementar número 02/2016, de autoria do Poder Executivo, e com seus pareceres favoráveis também, se assim concordam, coloco em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade pelos senhores edis. E não havendo mais nada a tratar-se nesta terceira sessão extraordinária, declaro a mesma encerrada. Boa noite a todos e os nossos agradecimentos.